E aí, pessoal, tava com saudade de vocês. Faz tempo que a gente não bate um papo, hein? E hoje a conversa é um tom especial, porque hoje eu tô aqui com o Dr. Lorenilson, que é meu doutor, sou paciente dele, e a gente vai bater um papo super especial sobre cirurgia bariátrica. Essa mesmo que eu fiz e tô evoluindo. Do último vídeo pra cá, vocês já estão vendo que eu tô ficando mais magrinho, né? Graças a Deus, primeiramente, e as mãos desse homem que estudou muito para poder me operar outras pessoas, transformar várias vidas por aí. Tudo bom, doutor Lorenilson? Seja muito bem-vindo ao podcast. Como é que o senhor está? Eu agradeço o convite, Rodrigo. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando sobre um tema tão importante para a população, né, para as pessoas. Estou à sua disposição. Então vamos lá, doutor, descobrindo o quadro, tá? Eu anotei aqui algumas perguntas que eu vou fazer para o senhor. Doutor, eu me lembro do dia que eu decidi fazer essa cirurgia, né? Eu estava pesando 180 quilos e numa comorbidade muito grande, eu não aguentava subir uma escada, uma rampa simples de escada, eu não aguentava. E a atividade simples do dia a dia era muito complexa para mim, né? E hoje, 58 quilos a menos, já ainda no processo, eu percebi o quão importante essa cirurgia foi para mim. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: quando que o paciente deve perceber que ele tem que ir por esse caminho? Então, a cirurgia bariátrica, né, ela tem as suas indicações precisas, né? A primeira é a questão do peso, né? A relação do peso e altura, que é o tal do índice de massa corpórea, que nós chamamos de IMC, né? O limite básico é 35, a opção normal tem 25, né? Que é, o IMC é o quê? É a divisão entre o peso pela altura ao quadrado. Sim. Tá? Então, o normal é 25, tá? E acima de 35, desde que a pessoa tenha comorbidades associadas, depressão alta, diabetes, distúrbios metabólicos, né, aumento de colesterol, enfim, esteatose hepática, ela já tem indicação cirúrgica acima de 35 e acima de 40, todo mundo que tem o MC acima de 40. Então, nessas condições, é claro que os pacientes, né, as pessoas apresentam algum tipo de alteração clínica, né? Cansaço, doenças associadas, né? Dificuldade do seu dia a dia de realizar atividades e a própria pessoa procura, sabe que tem algo errado e ela vai procurar e necessita de tratamento médico. Tá, aí tem um divisor de água nesse momento, né? Entre a pessoa querer fazer, ter a vontade de fazer, e ela ter um quadro clínico com indicação, é outro patamar. Esse quadro clínico, durante o processo de cirurgia, ela passa por alguns processos de expectativa, ansiedade e de preparo, né? Isso. Antes de tudo, do diagnóstico. Como que é feito o diagnóstico pelo quadro clínico, né? Certo. Inicialmente é uma consulta, né, com o especialista, né, que é o cirurgião bariátrico. Ele avalia se a pessoa tem a indicação do procedimento. Além disso, há as especialidades associadas, que no caso é o endocrinologista, o psicólogo, o nutricionista, né, há toda uma avaliação complexa para se indicar ao tratamento cirúrgico. Em geral, indica-se que as pessoas tratem com o endocrinologista, né, para tratar a obesidade, que é uma patologia, vamos dizer assim, uma doença que pode ser tratada clinicamente. Não é, né? A cirurgia é o caso de não sucesso do tratamento clínico, que está indicado o tratamento cirúrgico. Que Mas faz o você paciente. pode tratar, ser avaliado por um especialista, com um endocrinologista, e tentar tratar, no caso, a obesidade. Né? Sobre os mitos, né, que a gente vê muito mito sobre a cirurgia bariátrica. É verdade que depois de um tempo a gente envelhece mais, parece mais velho quando a gente emagrece, depois da cirurgia, ou isso é um efeito de não usar as suplementações de forma correta? Não, não, isso aí é apenas uma impressão de pessoas, né, que estão à distância, né, que tem essa visão, porque na verdade quem realiza a cirurgia não tem nada disso, né, ela se sente muito mais rejuvenescida, disposta, né, ela vence o autoestima, né,
muito alto, ela muda a vida dela completamente. Então, Tem isso que aí haver uma mudança de hábito anterior e posterior, né? posterior, evidente. No tratamento psicológico já começa a preparar ali para poder você entendendo como é que se mastiga, né? Certo. O que aquilo vai afetar no seu dia a dia, o quanto que você precisa reservar de tempo para você mesmo se alimentar da maneira correta, né? Porque a gente que está nesse quadro, eu, por exemplo, posso dar esse testemunho aqui para vocês que eu não sabia mastigar. Isso. Né? Eu queria era encher o estômago, né? E hoje eu olho assim, eu passo olhando, vejo algumas situações e eu olho, meu Deus, como que eu era, né? E como que tá a obesidade hoje em dia, na minha opinião, virou uma pandemia, doutor, não? Hoje saiu uma estatística recente, né, que o mundo está com 1 bilhão, nós temos 7 bilhões de habitantes, né? Nós estamos com 1 bilhão de obesos na população. Isso significa que acima do IMC de 35, né? No Brasil, calcula-se que tem 30% de obesos, cerca de 45 milhões de brasileiros obesos. E 60% em sobrepeso, que é entre 30 e 35, que é um inicial. E o que o senhor atribui essa questão do avanço da obesidade? Isso é uma coisa que está sendo estudado bastante, né, que não se sabe bem precisamente qual é a causa, mas as causas é multifatorial. As causas são multifatoriais, né? Quando eu era estudante, né, a preocupação que se tinha, né, há muito tempo atrás, tipo 20, 30 anos atrás, é que o mundo ia passar fome, todo mundo ia passar fome, porque não ia ter comida, né, para a população ia aumentar e ia ter comida para todo mundo. Pensava-se isso, que ia ter, que a população ia ficar caquética, mas foi o contrário, impressionante. E aí sabe-se que são os hábitos diários, né, o dia a dia, a modernidade, né? Hoje antigamente você tinha uma televisão e ia lá ligar o botão. Hoje não, é o controle remoto. Né? Automóvel, você vai na padaria para comprar o pão, você vai de quê? De automóvel. Então poucas pessoas têm o hábito de realizar atividade física e a alimentação, alimentos ultraprocessados, né? Alimentos que de certa forma mexem com a sua digestão, né? E sua absorção. Então, muito açúcar também, né, nos alimentos. Né? Você tem hoje refrigerantes, né, bebidas alcoólicas, por exemplo, cerveja, todos têm muito carboidrato. E isso tudo tem contribuído para a obesidade no mundo. E para a ansiedade também, né? O senhor falando aí, me passou um filme de uma conversa que eu tive com a minha esposa, inclusive, sobre a televisão também, né? Que a televisão, antes a gente sentava para assistir uma novela, tinha que ser naquela hora, ela passava 9 horas, a gente sentava 9 horas, tinha uns comerciais e você tinha que esperar o outro dia para dar continuidade. Hoje em dia tem o TikTok, que tudo se resolve em 15 segundos. Do começo ao fim, 15 segundos. E tem também o YouTube, que se você não gostar, você pode pôr em 2x só para ver a sua parte que você quer ali. Eu acho que isso cria um pouco de ansiedade nas pessoas que está ligado diretamente à obesidade. Ou não está? A ansiedade, ela... Não, a ansiedade, faz parte da obesidade, né, como promotor, porque a sociedade hoje moderna, né, ela é complexa, né, exige muito das pessoas. E isso torna as pessoas ansiosas, né, estressadas, e elas buscam, de alguma forma, um mecanismo de fuga. A alimentação é uma delas, né? Ele está ali sentado e está bebendo, comendo, né, sem fazer atividade física, por exemplo. E passa na cabeça de um cirurgião como o senhor, quando está com um cara do meu tamanho, como, por exemplo, eu tinha, deitado numa mesa, anestesiado ali, pronto para interligar o estômago, fazer todo aquele processo que o senhor faz. Na hora, só a ciência... Não, assim, o cirurgião que faz um tipo de cirurgia dessa, né, porque hoje é uma cirurgia muito comum, né, já deixou de ser assim uma cirurgia mais rara, né, hoje está muito comum. O cirurgião, para fazer esse tipo de cirurgia, ele tem que estar muito bem preparado, né? Então, é uma preparação psicológica e técnica, né? Então, é como você pilotar um avião, mesma coisa. Para pilotar um avião, você está muito bem preparado. Você foi piloto, você sabe disso. Sim.
Então, o profissional tem que estar preparado para todos os tipos de situações, né, que pode ocorrer naquele momento da cirurgia e resolvê-las, né? Então, aí existe a preparação psicológica antes da cirurgia, né, o cirurgião, e tem que estar com a equipe, porque não é só o cirurgião, você tem que estar com a equipe, né, preparada ali para te ajudar. Que, aliás, a sua equipe, queria deixar aqui até um salve. E a galera é top, viu? Teve uma galera aí que me deu uma assistência quase que de psicólogo durante todo o processo, né? Fora a equipe multidisciplinar também do Apvida, que eu queria também deixar os parabéns aqui. Doutora Ecleia, né? Teve uma galera lá que me acudiu de uma maneira muito impressionante, que foi fundamental para eu estar obtendo esse sucesso, né? Que é outro ponto, doutor, que eu queria falar com o senhor. As revisões e os acompanhamentos, certo? As consultas dos acompanhamentos, pelo menos as minhas, são fundamentais, inclusive para o meu psicológico estar em dia, né? Eu estava conversando com o senhor, eu lembro que teve uns efeitos colaterais, inchou um pouquinho de um lado, mais do que do outro, e eu fiquei preocupado. E a assistência que o senhor me deu foi fundamental para eu estar ali firme e forte no meu psicológico, não fazer nada de errado. Esses acompanhamentos, eles devem ir até quando? Então, como eu falei para você, nós trabalhamos em equipe. A cirurgia bariátrica ela tem uma característica assim ímpar em relação às outras especialidades, porque ela exige uma equipe multidisciplinar, como você está falando aí, psicólogo, nutricionista, endocrinologista, às vezes o psiquiatria, né? O psiquiatra, todo mundo trabalhando junto para o resultado final. Então, esse acompanhamento, a obesidade é considerada uma doença crônica, então é para o resto da vida. Então, você tem que estar acompanhando, né, porque ela muda completamente, né, a anatomia, a fisiologia do organismo, e esse acompanhamento é constante. Doutor, é possível voltar a engordar? Sim, há um índice, né, de reganho de peso. Na cirurgia, o bypass, né, que é a cirurgia que você fez, né, que são duas cirurgias mais comuns que são feitas, né? Um é o sleeve, que você tira a metade do estômago, e o bypass, que você deixa o estômago menor e faz uma ligação com o intestino. Não é isso? Sim. Então, no Brasil, a cirurgia mais comum é o bypass. Nos Estados Unidos é o sleeve. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos a obesidade ela é muito mais grave, muito mais, vamos dizer assim, intensa, né? E eles iniciaram fazendo a cirurgia do sleeve, que é tirar a metade do estômago, e depois, se não der certo a perda de peso, eles fariam um segundo tempo, que é o bypass. Mas o índice de reganho no bypass é 15% de possibilidade de reganho. E no sleeve é um pouco mais alta, e varia entre 20% e 25%. Então, esses são os índices estatísticos que nós temos. Essa possibilidade de... O que acontece? O estômago ele volta a dilatar? No caso do sleeve, existe essa ideia, né, mas isso não está comprovado. Em algumas situações houve isso aí, mas não é bem isso aí. No caso do sleeve, é que você tem um estômago maior, né? O bypass, ele é um estômago menor, mas assim, é que a cirurgia por si só não resolve o problema da obesidade. Você tem que ter a questão da dieta, tem que ter atividade física e o cuidado contínuo. Se você não realiza esses cuidados, você pode voltar a engordar. Eu acho que o que o senhor está querendo dizer é o seguinte: o estômago ele vai continuar a 250 ml. Porém, se você comer de 250 ml só de gordura de carne, isso, de ketchup, de maionese, de açúcar, refrigerante de uma forma geral, vai engordar de novo. Exatamente, né, doutor? Quando a gente está com o estômago menor, a possibilidade de absorção dos nutrientes, ela é menor ou é maior? Como que funciona isso? Por exemplo, se eu tomar um copo de Coca-Cola, ela vai fazer um efeito diferente em mim do que numa pessoa que não fez a cirurgia? Então, quem faz a absorção é o intestino, não é bem o estômago, né? Sim. O estômago é a primeira parte da digestão. Sim. O que se viu que no caso da perda de peso não é só a questão do estômago pequeno, é a velocidade de digestão que ocorre. Então, a sua velocidade de digestão, porque a velocidade de digestão é maior. Sim. Então, o que diferencia é isso. Agora, ou a pessoa que é operada há mais tempo, acha-se que
com o tempo, o intestino, a primeira parte do intestino, também começa a absorver também, que não deveria, mas começa a absorver. Então, assim, não é a digestão que é diferente, é quem opera, a digestão é mais rápida. Tem acontecido uma coisa que eu li na internet, né, chamando de prostituição da cirurgia bariátrica. Existem pessoas falando o seguinte, que tem gente sem a necessidade, sem indicação, sem um quadro clínico muito agressivo para a indicação da bariátrica, fazendo a cirurgia. Tem um caso de uma amiga minha, que ela pesava em torno de 105 quilos, 110 quilos, que ela tinha uma gordurinha mais localizada ali e tal, e não foi com o senhor não, mas foi com outro médico que eu decidi operar ela, porque ela fez particular, né? Existe isso mesmo, uma super indicação hoje para as pessoas fazerem a cirurgia ou não? No caso, as pessoas estão fazendo isso? Não, eu desconheço, né? Eu sei que o que as pessoas, por exemplo, que têm um MC, sei lá, 33, elas aumentavam o peso para chegar em 35 para poder realizar a cirurgia, sendo que ela poderia perder peso sem necessidade de ganhar esse peso, né? Entendeu? Porque o plano paga, né? O plano de previdência ou de saúde paga, então ele aumentava o peso para chegar no índice e operar. Tá entendendo? Uhum. Agora, assim, médico indicando fora das indicações preconizadas pela sociedade médica, aí eu já desconheço. O senhor acha que é fácil emagrecer fazendo a cirurgia bariátrica? Porque tem gente que diz assim, cara, optou pelo jeito mais fácil. Foi lá, fez a cirurgia bariátrica. E não sabe de nada do que a gente passa. Para fazer a cirurgia, eu falei, tem toda uma preparação, né, de equipe, disciplinar, psicólogo, endocrinologista, nutricionista, até você chegar ao momento da cirurgia, tá? Então, assim, o que eu falo aqui, tem que ter pelo menos uns 3 meses de preparação. Há médicos que você chega lá no consultório dele, eu não. Eu sempre dou um tempo para a pessoa pensar realmente se quer fazer a cirurgia, porque a cirurgia ela tem riscos. Tem as dietas. Ela muda, você, por exemplo, aquele lá, o rapaz lá do Exalta Samba, lá o cantor lá, qual é o nome dele? O Périx foi meu cliente. Ele passou comigo e ele disse que não ia mudar os hábitos dele. Ele gosta de tocar e depois beber e comer. Então não adianta fazer a cirurgia, porque vai engordar. Então não é fácil. Você tem que fazer a cirurgia e você tem que seguir todas as regras depois. As condutas, né, dos especialistas. Senão você vai ganhar o peso de novo. Para quem não sabe, eu também posso testemunhar aqui, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Tem uns 15 dias antes ali que você tem que fazer uma dieta pastosa, que é literalmente comer alguns tipos de alimentos que esteja na consistência pastosa. E depois da cirurgia, você passa ali até a indicação do médico algum tempo fazendo uma dieta líquida, literalmente líquida, de alguns tipos de alimentos também, não pode ser qualquer um. E passa muito tempo, entra ali 20 e 30 dias só na dieta líquida até voltar para a pastosa. E posteriormente passar por uma sólida, mas só é 300 gramas, 250 gramas, 200 gramas. Então, assim, você vai para um rodízio de pizza com os amiguinhos que você ia antes e você vai ficar olhando. Você vai para um restaurante e hoje não vale mais a pena você pagar uma refeição fora, por exemplo, que seja muito, né? Mas só para saborear mesmo. Então, é tudo isso que você falou, né? Quer dizer, a preparação cirúrgica, o pré e pós-operatório é complexo, não é assim, um passe de mágica que você vai perder peso. Você tem um ano, né? A meta é 1 ano para perder 40% do peso. Quantos anos que o senhor opera? Aí, coisa já perdi os mais cálculos. De 30. Não, que eu tenho como cirurgião mesmo, mais de 30, né? Mais de 30. Agora, como bariátrico, vamos dizer assim, uns 20 anos. O senhor já lidou com percas durante esse processo? De pacientes? Sim. Já. Hoje, de 100 pessoas, de 1.000 pessoas que o senhor operou, qual que é o percentual de perca? Não, o índice é 1%. 1%. Cada 100, um vem a falecer de complicações cirúrgicas. Esse é o percentual aceito. Esse percentual vem caindo, né? Mas esse, em média, é 1%. Qual a experiência o senhor tem assim, para contar? Por exemplo, foi devido ao quê? Devido a quadro clínico mesmo, a infecção? Não, a cirurgia ela tem várias etapas, né?
E aí pode, por exemplo, a causa mais comum são as fístulas. A fístula é o quê? É quando um ponto se abre nas anastomoses, né? Nas ligações. Por exemplo, tanto do intestino com o estômago, como também do intestino com o intestino. Então, pode ter um ponto abriu, né? Pode abrir e formar a fístula. Essa fístula, o que é isso aí? É saída de secreção, né? Pode ser do estômago, do intestino, para dentro da cavidade abdominal. Isso leva a um quadro infeccioso que, eventualmente, pode levar ao óbito do paciente, se ele não resistir aos tratamentos. Mas isso acontece ali nos primeiros dias, normalmente, né, doutor? Pode ocorrer... Pode ocorrer logo no meio de... Até 30 dias pode ocorrer. Até 30 dias. Outras complicações também, como infarto, trombose, AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, também pode ocorrer, às vezes até um tempo mais posterior. Doutor, eu me lembro que durante o meu processo pós-cirúrgico, eu tive a indicação do senhor, inclusive, de usar aquela meia, né, a meia antitrombose, né? E tem paciente que é teimoso, que deixa de fazer os procedimentos que o senhor indica, não usa... É difícil, a maioria dos pacientes segue. Mas você faz a prevenção, né, do tromboembolismo. O que é? É uma injeção que você toma, né, durante 10 dias. Você começa a tomar no dia da cirurgia, vai até 10 dias. Além disso, usa-se essa meia, né? A meia de compressão para diminuir o risco de trombose que pode ocorrer num processo mais tardio de cirurgia. Entendi. Doutor, o senhor acha que o SUS hoje está atendendo direitinho com a questão dessa cirurgia bariátrica, entendendo a importância hoje SUS? Da condição da obesidade, da cirurgia para a obesidade? Não, o SUS, onde tem o serviço pelo SUS, ele é bom, né? O serviço é bom. Aqui, por exemplo, em Alagoas, tem a Universidade Federal de Alagoas, né? Que eu, no caso, eu ainda trabalho lá, né? Ainda não saí. A equipe multidisciplinar muito boa, o hospital muito bom, o equipamento também, mas assim, no geral o SUS está aquém, né, da necessidade da população, porque há muito mais necessidade na população carente, né, e o que o SUS hoje fornece de tratamento é pequeno. Você tem ideia, em 2022 foram operados 75 mil pessoas de bariátrica e só 6 mil foram pelo SUS. Então é muito baixo. Então a maioria é medicina, a saúde suplementar, né? Os planos privados, né? Entendi. É muita diferença do número. E tem muita gente carente querendo, né? Muita gente. A fila é enorme, né? A obesidade é um problema muito sério, né? Hoje. Eu falei, 1 bilhão de habitantes, né? 30% da população é obesa. E a obesidade causa outros fatores, né? Ela traz infarto, AVC... A obesidade, ela traz complicações para a saúde, né? Diabetes, pressão alta, câncer. Às vezes a pessoa acha que... quando você fala em câncer, o que é que você pensa? Uma pessoa magra, morrendo? Não, a pessoa está obesa e está com câncer do intestino. A mulher, principalmente, câncer de mama é difícil de diagnosticar, câncer de intestino, câncer de ovário, de útero. Então, a obesidade é um processo inflamatório. Ela favorece o câncer. Então, você tratando a obesidade, você está tratando a sua saúde. Quais mudanças o senhor diria que são importantes e indispensáveis na vida de um paciente bariátrico? Antes ou depois? Depois. Depois da operada? Depois. Para sempre. Exatamente. Engajamento em atividade física, porque você tem que transformar a parte gordurosa que você tem no seu corpo em músculo, né? E a dieta. Tornar a sua dieta saudável, né? Você tem a orientação do nutricionista para que você tenha uma dieta saudável. Você pode comer pouco e ter uma dieta muito boa, uma alimentação adequada. Então, são esses dois parâmetros que você tem que seguir, né, e alcançar uma atividade física e uma boa alimentação. Doutor, quanto tempo dura a cirurgia em si? A cirurgia ela varia muito, né, da equipe cirúrgica, né, do tal, mas hoje 2 horas, 3 horas é o tempo cirúrgico. E qual o tempo para alta, indicado para alta, o paciente voltar para casa? No dia seguinte ele já está apto para voltar para casa.
Aí vamos falar de tempo então. Depois de quanto tempo ele volta a se alimentar com comida sólida? Acima de 30 dias, né? E após quanto tempo atividades físicas? Não, aí é 30 dias ele começa a iniciar a caminhada e vai aumentando de acordo com o seu condicionamento físico. E após quanto tempo o paciente para de emagrecer? Não, isso aí não tem. Cada um tem a sua curva de perda de peso, de meta, né? Às vezes tem pessoas que em pouco tempo alcançam a meta, tem outros que demoram mais um ano, outros às vezes até 2 anos. E o que o senhor chama de meta? É um A cálculo? meta é 40% da perda de peso. Vai voltar para o IMC normal, não fica no IMC normal. Por exemplo, se uma pessoa, eu já vi naqueles quadros da TV, obesidade mórbida lá, o pessoal tem mais de 300 quilos. Se ele perder 10%, 30, 60, 90, 120 quilos, ele vai perder 40%, seria a meta dele, ele iria para 180. O IMC dele continuaria alto. Ele não... Exato. Alguns casos ele continua obeso, né? Ele opera, mas continua obeso. Existem cirurgias, né, que você pode causar uma perda maior assim, de peso, né, que são as ileais, são cirurgias mais agressivas, porém tem risco de caquexia. A pessoa perder tanto peso que pode ficar caquético. Então assim, o ideal é que você alcance aquela meta e depois você perder lentamente. A pessoa que faz a cirurgia bariátrica, ela tem um benefício na sociedade, alguma questão assim, preferência? O bariátrico ele tem a carteirinha, recebe a carteirinha, né? A sociedade dá hoje, né? Você faz a cirurgia, você pode pedir a carteirinha, ela dá alguma facilidade. Restaurantes que dão desconto, porque você vai, por exemplo, numa churrascaria, você não vai comer aquilo tudo, né? Então você vai comer menos, então eles dão um desconto para quem operou. Entendi. Mas é só isso mesmo. Ou no caso do avião, no caso de quem não operou, mas quem é obeso, né? Por exemplo, não tem benefício nenhum, tem que pagar, né? Duas passagens. Duas passagens, para poder sentar em uma cadeira que dê para a pessoa, porque não dá, né? É verdade. Hoje em dia é tão apertado que nem para uma pessoa magra. E eles são não sei se você teve esse problema antes, teve? Não, que eu não viajei durante esse período. Viajei uma vez só, mas fui ali bem apertadinho, peguei aquela saída de emergência. Cuidado, né? Porque não tem como, né? Mas agora estou com viagem marcada, já estou feliz que eu vou conseguir, cara. Né, doutor? Doutor, o apoio emocional. O que o senhor diria? Perdão. O que o senhor diria em termos de apoio emocional? Quais apoios são importantes durante o processo para a cirurgia? Então, você tem aquela avaliação, né, com o psicólogo, né, que você faz o acompanhamento pré-operatório, e depois da cirurgia você tem que fazer o acompanhamento também. Algumas pessoas, né, assim, porque a alimentação, as pessoas comem, não é só por fome, tem a questão do prazer. Então, muitas pessoas que operam e não pode mais se alimentar do jeito que se alimentava antes, ela perdeu aquele prazer e aí muitos vão para o alcoolismo, né? Algumas pessoas se enveredam por esse caminho. Daí que ela precisa de um apoio psicológico para não ocorrer esse tipo de fato. Na verdade, qualquer tipo de coisa que cause vício é contraindicado, né, doutor? Cigarro... Não, então, não é bem contraindicado, mas é indicado o acompanhamento, né, do profissional. Entendi. Não existe contraindicação de cirurgia por causa de cigarro, não. Doutor, o que o senhor diria aqui para quem está pensando em fazer a cirurgia e não sabe por onde começar? Se for pelo sistema público de saúde, tem que procurar o posto, né, mais próximo da sua casa e se inscrever no programa, né, toda a cidade tem. Aqui em Maceió tem, você se inscreve no posto de saúde e eles encaminham para as unidades de referência, até chegar lá no hospital universitário, por exemplo. E no privado é mais fácil, né, porque você procura um endocrinologista, faz uma avaliação e ele indica a cirurgia, encaminha para o profissional também, né? Então é mais fácil no privado. O público é mais demorado, porque não é todo lugar que tem. Entendi.
Doutor, queria agradecer a presença do senhor aqui no meu podcast, no nosso podcast, né? Mas já acabou? Tava tão bom? Já tá bom, né? Tava tão Mas bom. a gente vai voltar a conversar, doutor. A gente vai falar sobre outros temas. Eu sei que o senhor é engajado aí também na política, o senhor gosta de política. Aí a gente vai voltar a conversar, meu podcast fala muito sobre política. E dizer para você, ouvinte, que tava com saudade aí, que a gente tá trazendo novidades para vocês, viu? A gente tá com muita novidade, já falei com vocês no meu Instagram, vocês podem acompanhar tudo por lá, agora tá, antes era Rodrigo Araújo MCZ, tá Luau, _podcast, tem um canal no YouTube, pedir para você se inscrever, né, ativar aquele sininho, pra gente ir mandando novidades para vocês cada vez mais. E como você viu, a gente é um podcast muito atípico, né, que a gente não tem um tema certo para falar, a gente vai falar sobre tudo. Muito pouco puxado um pouco para... Aliás, é um pouco puxado para a política, mas a gente já trouxe aqui Cristiano Marinho, que é um grande ator, né, do teatro brasileiro aí, com várias peças. Estou trazendo agora o Dr. Lorenilson falando sobre um tema muito importante para a sociedade, né, uma coisa que tem acontecido mesmo, que eu tenho visto bem pertinho de mim, não só por eu ser um paciente que se encaixa dentro desse quadro clínico, mas porque tem amigos em comuns também, vendo a obesidade bem perto, pessoas cada vez mais nos fast foods, né, doutor, né, nas alimentações que você... Hoje em dia eu consigo dar uma olhada assim e dizer, olha, como me olhavam antes, né, tá comendo errado, tá fazendo alguma coisa. E é muito importante essa presença do senhor aqui para esclarecer esses temas importantes aí para a nossa sociedade. Dizer para você também que a gente vai estar informando vocês sobre os acontecimentos aí. Queria pedir para você se inscrever também no meu Instagram, Rodrigo Araújo MCZ, né, que está nos dois, o Luau Podcast e o Rodrigo Araújo MCZ. Beleza? Tamo junto. Mais uma vez, obrigado, Dr. Lorenilson. Seja sempre bem-vindo, viu? Desculpa, eu que agradeço, né, a oportunidade, o Rodrigo. Elielson, né? Elielson Rodrigues. Elielson Rodrigues. Eu só vou contar uma história aqui que tem aquele YouTube, né? Você fala no YouTube, tem aquele Whindersson, né? Whindersson Nunes, que diz que que ele jamais seria médico, porque o nome dele é diferente. Pessoal, o meu nome é diferente. Se eu corto meu nome, eu nunca seria médico. Lorenilson. Doutor Lorenilson. Isso é besteira. Vocês que queiram que se inspirem e queiram ser médicos, né? Vão em frente, independente do nome. Porque Elielson também é um nome bem diferente. O meu é estranho. Elielson Rodrigo, mas eu sempre uso Rodrigo. Porque Elielson. Agora, Lorenilson é nome de médico mesmo. Agora, o Whindersson. O Whindersson é meu chamando, eu imagino logo aqueles quadros dele. Mas beleza, tamo junto, galera. Valeu!